Agora, nós vamos para o tópico 2 da nossa aula. O socialismo é uma necessidade histórica. Assim como o feudalismo foi superado pelo capitalismo, o capitalismo, envolto em crises, guerras e impasses, será também suplantado pelo socialismo. O que quer dizer socialismo científico? Quais as diferenças entre socialismo e comunismo? E entre socialismo e capitalismo? Socialismo científico. O socialismo científico consiste na exposição do modo capitalista de produção, em suas conexões históricas, pondo a nu, através de um estudo crítico, seu caráter interno, suas contradições, até então não percebidas. Reconhece o capitalismo como um modo de produção necessário para uma determinada época histórica, demonstrando também a necessidade e possibilidade de sua superação. As ideias sobre o socialismo ganham corpo científico a partir da produção teórica de Karl Marx e Friedrich Engels, com base na economia política inglesa, na filosofia clássica alemã e no movimento socialista francês. Para entender melhor, vamos retomar o que foi visto na aula 2, Estado e Classes, e na aula 3, Economia Política. O modo de produção é a articulação dinâmica das forças produtivas, meios de produção mais força de trabalho, com as relações de produção. No modo de produção capitalista, as forças produtivas têm como principais meios de produção as indústrias, com maquinaria moderna e matérias-primas já transformadas. E a principal força de trabalho é a mão de obra dos trabalhadores, dos operários. As relações de produção são de exploração. Os meios de produção são propriedade privada dos capitalistas. Na compra da força de trabalho dos trabalhadores, dos operários, os capitalistas extraem a mais-valia, que é o trabalho não pago. Marx e Engels explicaram que é nessa dinâmica que se encontram as raízes da opressão e da miséria que pesam sobre os proletários, sobre os trabalhadores. Com isso, eles deram um novo sentido à sua luta, apontando para a necessidade e possibilidade de se construir uma sociedade sem exploradores e explorados. É nisto que consiste o socialismo científico. A crítica contundente do modo de produção capitalista, a explicação de suas contradições e das tendências de sua superação. Antes do socialismo científico, as primeiras críticas ao capitalismo rejeitavam as injustiças desse modo de produção e suas consequências. Porém, não conseguiam explicá-lo e nem superá-lo ideologicamente, exatamente porque não compreendiam claramente como nasce e em que consiste a exploração da classe operária. Consideravam, até então, que seria possível acabar com a exploração e as injustiças sem acabar com o capitalismo. Acreditavam ser possível melhorar o capitalismo, torná-lo mais humano. Quer dizer, os socialistas utópicos achavam possível domesticar uma serpente. Do socialismo utópico ao socialismo científico. Este é o título de um livro de Engels, escrito em 1880. Friedrich Engels, vocês se recordam, foi amigo e colaborador de Marx. Escreveu com ele o Manifesto do Partido Comunista e outras obras importantes. Nesse livro, Engels enfatiza a revolução proletária como ato que socializa os meios de produção, põe fim à anarquia da produção no seio da sociedade e inicia a superação da exploração, rumo ao salto da humanidade do reino da necessidade para o reino da liberdade. Engels
situa o socialismo científico como expressão teórica do movimento proletário, capaz de infundir-lhe a consciência das condições e da natureza de sua própria ação. A luta dos trabalhadores contra a opressão capitalista e pela conquista de uma nova sociedade exige ciência, estudo e pesquisa. Para transformar um país, é preciso conhecer a sua realidade, nos seus múltiplos aspectos, bem como a realidade mundial. Socialismo utópico. Vamos ver o que é o socialismo utópico. Trata-se das primeiras manifestações de descontentamento com a ordem capitalista. Entre os expoentes dessa corrente utópica de pensamento estão São Simão, que nasceu em 1760 e faleceu em 1825, Robert Owen, que nasceu em 1771 e faleceu em 1858, e Charles Fourier, que nasceu em 1772 e faleceu em 1837. Engels os chamava de socialistas utópicos. Socialistas porque suas ideias, enquanto crítica das injustiças e das condições de exploração da sociedade capitalista, traziam em germe posições econômicas e políticas que apontavam para o fim da exploração do ser humano pelo ser humano. E utópicos porque vislumbravam uma ordem social ideal não realizável nas condições concretas em que viviam. Do modo como os utópicos concebiam a luta pelo socialismo, ela nunca se tornaria realidade. Na Europa, por exemplo, os utópicos fundaram sociedades, colônias, inspiradas em ideais igualitários. Mas essas colônias utópicas, cercadas por capitalismo por todos os lados, não deram certo e nem tiveram vida longa. As teorias dos socialistas utópicos não concebiam a superação do capitalismo e nem reconheciam a classe operária como sujeito histórico dessa superação. Sustentavam-se em experiências de sociedades comunitárias ideais no âmbito do próprio capitalismo, conforme há pouco explicitamos. Sociedades que não se consumaram devido ao desenvolvimento da própria dinâmica do capital. Agora, vamos abordar o socialismo científico. Marx e Engels elaboraram e desenvolveram uma teoria nova, que desvenda as leis que regem a sociedade humana, em especial as leis do sistema capitalista, e apresentaram o projeto de sua superação histórica. Seus estudos comprovam que a história da sociedade é a história da luta de classes, e identificaram a classe operária como protagonista do processo de superação do capitalismo. Como vimos na aula 3, sobre a economia política marxista, a descoberta da mais-valia por Marx foi um fator decisivo para demonstrar como se dá a exploração capitalista. Temas centrais do socialismo científico: o desenvolvimento da tarefa de socialização dos meios de produção, a transição do capitalismo ao socialismo e a transição do socialismo ao comunismo, a necessidade de tomada do poder político como forma de iniciar a transição do capitalismo ao socialismo, o socialismo como sistema que supera o capitalismo como modo de produção e organização da sociedade, a classe operária, os trabalhadores como protagonistas do processo de superação do capitalismo. Vamos agora para um novo subtópico de nossa aula: socialismo e comunismo versus capitalismo. Socialismo e comunismo, segundo Marx, após um longo e indeterminado tempo de vigência do socialismo, após sucessivas etapas e transições socialistas, com um consequente desenvolvimento imensurável das forças produtivas e elevação do nível da consciência social, serão criadas, então, as condições objetivas para o fim do Estado e o início de uma sociedade sem classes, a sociedade comunista.
Na fase superior da sociedade comunista, desaparece a subordinação escravizadora dos indivíduos à divisão do trabalho, e com ela a contradição entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. O trabalho deixa de ser somente um meio de vida e passa a ser a primeira necessidade vital. Os indivíduos podem se desenvolver em todos os seus aspectos, possibilitando maior desenvolvimento das forças produtivas e ampliação das fontes de riqueza coletiva. Veremos agora as diferenças entre socialismo e capitalismo. A propriedade dos meios de produção. No capitalismo, a propriedade privada dos meios de produção. No socialismo, propriedade coletiva dos meios de produção. O socialismo, como modo de produção, é caracterizado pela socialização dos meios de produção. A socialização dos meios de produção é a solução dos problemas da concentração de riqueza nas mãos dos capitalistas. Ao tomar de forma coletiva os produtos finais da produção, o trabalho e o bem-estar ficam assegurados a toda a sociedade. O socialismo é um sistema que necessita apoiar-se nas técnicas e conhecimentos mais avançados, criados pelo homem para garantir o constante progresso material, espiritual e cultural das massas trabalhadoras e do povo. Desta forma, ficam para trás todos os mecanismos que regiam a antiga forma de produzir na sociedade, relações capitalistas, abolindo-se a exploração do ser humano pelo próprio ser humano. Outra característica que diferencia o socialismo do capitalismo é a composição do poder do Estado, que outrora era regido pela burguesia. Para a viabilização do socialismo, o antigo Estado burguês precisa ser destruído e, sobre suas ruínas, precisa nascer um Estado de caráter proletário, com o poder exercido em defesa dos interesses do povo e das amplas massas populares. A democracia socialista é muito mais ampla e profunda do que a democracia burguesa. Enquanto a democracia burguesa liberal se limita a proclamar a igualdade jurídica dos indivíduos, a democracia socialista aponta para a extensão de direitos sociais básicos como componentes essenciais da democracia. Quer dizer, não basta a liberdade de votar e ser votado. Mesmo isso é uma meia-verdade no capitalismo. Na democracia socialista, além da liberdade política, a democracia socialista busca assegurar a dignidade humana básica para todos. Acesso ao trabalho, à educação, à saúde, ao esporte e ao lazer. O Estado, sob o socialismo, deve proteger e desenvolver a cultura popular, assegurar a liberdade de expressão, de reunião e de culto religioso. A democracia socialista, na democracia socialista, melhor dizendo, o Estado deve estar também sempre pronto para a defesa dos interesses da maioria do povo ante as tentativas de restauração da ordem burguesa. Para completar a concepção de democracia socialista, quero sublinhar o seguinte: a democracia socialista, ao assegurar, portanto, educação, cultura, os direitos básicos do cidadão, além de liberdade de expressão, o socialismo vai criando uma sociedade com espírito crítico e criativo. Para que o socialismo seja vitorioso, é necessário que essa vigilância e essa consciência crítica e criativa do povo fiscalize, acompanhe a construção do socialismo para evitar que erros sejam cometidos e para evitar também que a construção da nova sociedade saia do rumo correto. Muito bem. Prosseguindo a nossa aula, veremos então agora
questões importantes sobre a construção do socialismo. Ainda que no essencial haja semelhança em todos os países, o socialismo e sua construção dependem de cada formação social, das características particularidades de cada povo, de cada nação e de cada cultura. Conforme a experiência histórica do século XX demonstrou, o modelo único de socialismo é de caráter anticientífico. A construção da sociedade sob novas bases comporta dois tipos de transição. A primeira, a transição inicial do capitalismo ao socialismo. A segunda, a transição do socialismo à sua plena realização, o comunismo.